Olá, galerinha do oitavo ano. Estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de matemática, não é? E agora nós vamos ver, dando sequência aí ao conteúdo de vocês, de geometria, né? Congruência de triângulos, né? Como eu já comentei com alguns alunos, já foi comentado aí, que vários de vocês não, todos vocês já viram, né? Esses conteúdos de geometria, né? Então, isso aqui nada mais, nada é do que uma revisão, certo? É uma revisãozinha de algo que vocês já viram lá no sétimo ano, tudo bem? Então, eu tenho aqui, vamos só relembrar um pouquinho aqui, vou ser bem breve, porque é bem tranquilo esse capítulo 3, que é a congruência de triângulos, né? Então, a primeira coisa, quando vocês ouvem falar em congruência, né? Aí lembre-se de que você está falando de coisas iguais, não é? Se é congruência de triângulos, então estamos falando de triângulos iguais, certo? Aí nós temos aqui figuras congruentes, né? Então, se você observar aqui, deixa eu só abrir bem aqui a ferramentazinha aqui para auxiliar melhor. Vamos lá. Se você analisar aqui, um minuto aí. Vamos ver bem aqui, vamos lá. Se analisarmos aqui, ó, eu tenho aqui uma figura, né? Uma figurinha aqui. A figura aqui é formada por quadrados, por triângulos. Se você analisar essa figura, ela é igual a essa aqui, ó. Ela é congruente, né? Eu não vou usar o termo igual, vou usar congruente. Se você pegar essa figura aqui, você vai ver que vai encaixar diretamente nessa segunda figura, certo? Então, quando vocês estiverem analisando congruência, seja de qualquer figura, é como que você pegasse essa figura e encaixasse em cima da outra, certo? E quando você faz esses encaixes, exatamente, você vai notar que não é de qualquer maneira que vai dar para você fazer esse encaixe. Então, a maneira correta que você encaixar indica dizer que os lados daquele encaixe são iguais, os ângulos daquele encaixe são iguais, certo? Então, vamos lá. Aqui só um exemplozinho que ele mostra aqui. Pronto, bem aqui. Triângulos congruentes, né? Como você pode perceber, eu tenho dois triângulos, né? Quando você olha para esses dois triângulos, se você não tem ainda conhecimento de congruência, aí você pode muito bem dizer, não, esses triângulos, eles não são iguais, eles são diferentes, né? Você pode muito bem dizer, pode acontecer isso, né? Mas aqui, a única coisa que tá diferente aqui é só a posição. Só a posição. Se você pegar esse triângulo aqui e encaixar ele nesse outro, você vai ver que vai ficar idêntico, vai ficar iguais, né? Aí, ao você pegar esse triângulo e encaixar nesse outro aqui, você vai perceber que os lados AB vai ser igual a MN, ó, AB, MN. Aí você vai perceber que o lado AC vai ser igual ao MP, ó, AC igual a MP. E você vai perceber que o BC é igual ao NP. Ou seja, os lados que se encaixam são iguais, certo? E assim funciona não só com os lados, mas também com os ângulos, tudo bem? Inclusive tem até os casos de congruência aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui também mesmo. Aí tá aqui, ó, o que ele fez aqui? Ele só pegou o triângulo, né? Pegou esse triângulozinho aqui e aí colocou na mesma posição do primeiro, né? Colocou na mesma posição. Aí se você pegar esse cara aqui e encaixar aqui, você vai ver que vai ficar justamente iguais, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, casos de congruências de triângulo, né? Casos de congruência de triângulo. Então, eu tenho o primeiro caso aqui, ó. Professor, qual é o primeiro caso que a gente vai analisar de congruência de triângulo? O primeiro caso, galera, que a gente vai analisar de congruência de triângulo é lado, 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 ou seja, L, L, L. Ou seja, são triângulos que só possuem lados. Ele não tem nenhuma indicação de um ângulo, né? Possui ângulos, porém não tem uma indicação. Então, o primeiro caso é esse.
Aí aqui, ó, o lado BC, como vocês podem perceber, é o lado BC, aliás, o lado BA é igual ao lado NM, o lado AC é igual ao lado MP, e o lado BC é igual ao lado MP, certo? Vou usar congruentes, não vou usar igual, falei que não ia usar o termo igual, vou usar congruentes, viu? Aí como vocês podem perceber, só ó, AB igual a MN, olha aqui, ó, AB igual a NM, ou MN, tanto faz. O lado MP igual ao lado AC e o BC igual ao NP, certo? Bem simples, não tem segredo, galera, bem tranquilo. Aí o segundo caso aqui, ó, como vocês podem ver, o segundo caso é o quê? É o LALE, né? Que é o lado, ângulo e lado, né? Então, se você perceber aqui, ó, AB é igual ao lado NM ou MN, o ângulo B é igual ao ângulo N e o lado BC é igual ao NP, certo? Bem simples, aqui não tem nem muito o que está debatendo em relação a isso aqui, não. Terceiro caso é o ALA. ALA é só a sigla de ângulo, lado e ângulo, certo? Então, é um triângulo que são congruentes, tem que possuir dois ângulos, né? Dois ângulos e um lado. Ó, ângulo pode ser o B, o lado pode ser não, no caso aqui o BC, pode ser o BC, né? O lado BC, o NP. Então, como vocês podem perceber, eu possuo dois ângulos, olha, dois, por isso que ele diz, ó, ângulo, dois ângulos e um lado, certo? Então, se você está diante de uma figura que você consiga identificar esses elementos e fazer a congruência, aí você vai estar se tratando aqui do terceiro caso, certo? Então, aí vocês vão memorizar só a siglazinha aqui, certo? Memorizar sempre. Quando você for, com certeza, na atividade de vocês, tem lá para você identificar qual caso de congruência se refere o seguinte esquema, por exemplo. Aí você vai botar o LALE ou o ALA, certo? Aí você vai ter que ter a consciência que é o ALA, ângulo, lado e ângulo. O LALE, lado, ângulo e lado, certo? Só vocês fazer essa analogiazinha aí. E o quarto caso é o LAR, quer dizer o que? É lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Eu sempre digo para os meus alunos que matemática é uma sequência, né? Anteriormente, a gente viu o que é um ângulo adjacente e o que é um ângulo oposto, certo? E aí, no caso, você vai precisar desses conceitos para poder identificar essa congruência desses triângulos aqui, tudo bem? Então, no caso aqui desses casos, é só isso mesmo, que vocês terão que saber, né? Ou relembrar, porque vocês já viram, para fazer a atividadezinha de vocês. Tudo bem? E aí, no caso, na sequência aqui, ele diz caso de congruência no triângulo retângulo. Ele dá umas dicas aqui, né? Um esquemazinho. Então, o triângulo retângulo, para vocês que não sabem, é aquele triângulo que possui a presença de um ângulo reto, né? E esse triângulo, ele é composto por três lados, né? Como todos, né? No caso aqui, temos dois lados opostos chamados cateto. Ó, no triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, que é esse cara aqui, ó, hipotenusa. Esse é a hipotenusa. Trocando em miúdos, é o lado maior do triângulo. O lado maior do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E os dois outros lados são chamados de catetos, certo? Então, aqui mais um exemplozinho, tá? Aí aqui no caso, ele dá um exemplo mesmo com números, né? Ó, na figura AB, paralela a ADE, e C é o ponto médio de AD. Os valores de x e y medem o quê? Aí, ó, se você observar como o C é o ponto médio, desse segmento BE e do segmento DA, né?
Então, no caso aqui, você indica que esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, certo? Esse igual a esse. Olha, é aquela coisa, é como que você pegasse esse triângulozinho aqui e colocasse dentro desse e fazer só as analogiazinhas, as igualdades, certo? Então, eu acho que é bom a gente vai ficar por aqui mesmo, porque aqui não tem muito que mostrar para vocês, que é coisinha bem simples, né? Mas é conceito mesmo para você saber a identificar. A questão de geometria, galera, é muito visual, certo? Então, eu acho que essa atividade aqui vai ser bem tranquila para vocês. Mas eu estarei disponível de 1h30 até 2h30 para possíveis dúvidas, tudo bem? Então, finalizo por aqui. Bons estudos.